O que é a vontade de Deus? Há muita confusão a respeito deste assunto. Pessoas atribuem a Deus aquilo que claramente sabemos não ser a vontade de Deus. Eu já vi casos de pessoas que caíram em adultério e, para poder se defender, disseram ser isso a vontade de Deus. Por outro lado, há muitas coisas que podem ser feitas tendo a aparência de ser a vontade de Deus, mas serem feitas por pessoas que não são de Deus. Como é isso? Para entendermos melhor, vamos ler uma passagem da palavra de Deus, muito conhecida, que está lá em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Se você puder, acompanhe, mas de qualquer forma, eu estarei projetando aqui para que você possa acompanhar. E o verso 21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E aí vem essa forte palavra. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqui temos um exemplo bem forte disso, né, do que eu acabei de falar. Aqui Jesus faz a afirmação que o reino dos céus é para aqueles que fazem a vontade do Pai. E logo em seguida, ele mostra que algumas pessoas que estavam profetizando, curando, expulsando demônios, não poderiam entrar. Como é isso? Estas pessoas não estavam fazendo a vontade de Deus? De certa maneira, estas pessoas podem ter sido usadas por Deus para abençoar outros, mas elas mesmas deixaram de fazer ou buscar a principal vontade de Deus. E que vontade é essa? A principal vontade de Deus é que tenhamos intimidade com Ele. Isso me faz lembrar uma mensagem que eu ouvi muitos anos atrás, no início dos anos 90, em que o bispo Roberto ainda era vivo. Eu estive na igreja de Botafogo, onde ele pastoreava, e ali pude ouvir uma mensagem dele, e essa mensagem está gravada na minha mente até os dias de hoje. E no meio dessa mensagem ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E a frase foi exatamente essa, que está projetada aí, que diz: Não procure fazer a vontade de Deus, mas seja você mesmo a vontade de Deus. De fato, hoje pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que com a essência, mais preocupadas em fazer do que ser. Certamente que Jesus conhecia aquelas pessoas, né, das quais ele falou, não vos conheço. Certamente Jesus conhecia aqueles homens, ele sabia seus nomes, seus endereços, suas histórias, mas quando Jesus disse, não vos conheço, Jesus estava falando de algo muito mais profundo, que era uma vida de intimidade. Aqueles homens não tinham intimidade com Deus. Deus quer nos conhecer, e esta é a sua principal vontade em todos os tempos. Que o homem se achegue a Ele, que o homem o conheça, que o homem busque a presença dEle. E como é que podemos nos tornar íntimos de Deus? Através de uma vida de entrega, através de uma vida de oração, de confissão, de estarmos sempre próximos de Deus. Devemos abrir os nossos corações ao Senhor, contar-lhe sempre as nossas necessidades, nossos anseios, nossos medos, o que se passa dentro do nosso coração. Então lembre-se, antes de fazer a vontade de Deus, procure você mesmo ser a vontade de Deus, tendo verdadeira intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe.
Um forte abraço.